Capítulo 28, então, utilidade dos estudos psicológicos. O caráter essencialmente racional que o espiritismo revestiu torna pueris as acusações de empirismo e de sobrenaturalismo com os quais ele é frequentemente agraciado. Fala, Jane. Desculpe, não tenho nada a dizer, a perguntar. Não seria demasiado insistir nesse ponto. A realidade das manifestações espíritas repousa, nós o vimos, sobre os testemunhos inegáveis de homens cuja competência é reconhecida. Sua explicação só veio após pacientes estudos. Devidamente constatados os efeitos, foi necessário buscar-lhe a causa. E se afirmamos tê-la encontrado na intervenção dos espíritos, é que a natureza dos fenômenos não permitiu dar-lhe uma outra explicação plausível. Não se segue daí que esses fenômenos sejam classificados, por isso, no domínio do sobrenatural. Nada seria mais contrário ao bom senso. O sobrenatural não existe e não poderia existir. Tudo no universo é regulado através das leis. Eu acho impressionante como ele chega, como ele faz essas deduções, né? Porque não é porque, quando a gente vê o efeito no físico, ele diz aqui não é possível que sejam sobrenaturais, são somente leis que nós não conhecemos ainda. Exatamente. Essa linha de raciocínio dele é extremamente científica. Demonstrar a existência de um fenômeno é incluí-lo na ordem permanente das coisas, é submetê-lo à lei natural. No seio desse universo onde tudo, seres e coisas, se encadeia e se liga numa estreita solidariedade, numa profunda e sublime harmonia, não há mais lugar nem para o sobrenatural, nem para o milagre. Leis tão rigorosas, tão inflexíveis quanto as que governam a matéria, regem um mundo invisível. Para conhecer-lhe o funcionamento admirável, só há um meio: estudar. É por isso, Lina, levanta aí a mão. Eu estou sem mão aqui. Marisa está falando aqui, peraí, fala aí. Não, é por isso também que as coisas mudaram quando passou mais aquela fase do fenômeno, né? Que as pessoas iam para o centro, era o passe e a hora que o mentor fosse manifestar. Porque na hora que fazia a preleção sobre o livro dos Espíritos ou sobre o Evangelho, ninguém prestava atenção a nada. E também aquilo era só lido, assim, né, corrido. Mas a hora do passe, aquilo que era valorizado, né, era o passe e a manifestação. Então, se você ia no centro sem manifestação mediúnica para o público, ali não prestava. Ah, não, lá é fraco, entendeu? Então, quando começou realmente a se evitar, as reuniões ficaram fechadas mesmo, era um horror, porque aí as pessoas não se acostumavam, faltava alguma coisa, né? Então, era incrível. Aí eu ia em reuniões muito pequenas, não eram em casa, mas era assim, eu fui uma que era daquele psiquiatra. Ele fez aquele trabalho aqui para a gente, Lina, pelo Skype, se lembra? Psiquiatra? Aquele lá de Salvador. Ah, sim. Fernando, Fábio Pires. É Fábio Pires? Não lembro o nome. Ele fez um trabalho aqui para a gente. Ele lá era... Não foi? Hein? Na ULI? Se lembra que ele falou aqui? Mas ele era de Salvador, ele. Era. E o Décio, não. Porque Décio também fez na época, a gente fazia pelo Skype. Mas eu já fui lá em reuniões no centro. Não era um centro, ele funcionava na clínica dele, ele tinha uma sala com uma mesa grande, assim, tipo aquelas mesas de reunião. Todo mundo sentava em volta, estudava o livro dos Espíritos, estudava o livro dos Médiuns e depois
tinha o passe, ninguém levantava, só os médiuns iam, 2 médiuns iam dando passe, e havia uma manifestação no final, na hora da prece. Mas ninguém saía do lugar, não eram manifestações de atendimento aos espíritos, né? Então, era bem... E assim, rápido, não era nada alongado, como se fosse um momento assim. Mas vários tipos de reuniões eu via naquela época, né? Depois é que foi padronizando mais, incluindo estudos. E aí começou a ter muito trabalho, porque normalmente quem já era médium não achava que devia estudar. Para que eu vou estudar se eu já sou médium? Eu fui num curso de médiuns que abriu no centro, lá perto da minha casa, eu fui com o Walter. Quando a gente chegou lá, só tinha ele. Aí eu disse, o instrutor era amigo nosso, ele disse assim, olha, não adianta, por mais que eu convide as pessoas para virem, os médios não... E é como quem diz assim, como fosse uma ofensa. Como é que eu já sou um profissional, né, do meu labor e tenho que agora estudar? Por que isso? Era tão interessante. E é o que a gente volta... foi hoje um dos temas da conversa do Collab de hoje, né? Quando eu vou voltar a falar isso novamente, quando o Chico se certificou, né, da extensão, do quanto ele tinha que trabalhar, aí que ele leu mais, aí que ele estudou mais. Quer dizer, a minha responsabilidade ela é muito grande. E olha que Chico, né, ele tinha todas as mediunidades que nós conhecemos. Ele tinha todas elas. Mas nem por isso, olha, eu não sou o perfeito, eu preciso estudar mais. Então, ou seja, ele se certificou do compromisso que ele tinha com a espiritualidade. Estamos aqui aprendendo, todos nós, inclusive ele. Se a gente for pensar, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que o quanto não sabe, né? Mais a gente percebe o quanto não sabe. É o que o André Luiz fala lá, a mediunidade em si não basta, precisa estudo, é preciso aprendizado. Eu sei que o Humberto está caladinho hoje, mas ele vai ouvir isso e depois ele vai dar um joinha aí. Ele fez o que operou? Eu não sei, mandar ele ficar quietinho hoje. Não, é só os olhos, né, Humberto? A boca só pode os olhos. falar, a boca pode funcionar, Mas não pode? O próprio Humberto, né? Ele começou a psicografar, né, Humberto? Quando ele estava com 50 e poucos anos, 54, 55. A Marisa falou que tem uns 20 anos. Acho que não tem isso tudo não, viu? Faz coisa não. Poder falar, porque ele vai falar. Ele não pode falar, Marisa. Ele não pode falar. Ele pode falar, sim, ele não pode ler. Não, ele não pode falar. Eu não posso problema na vista? Não pode falar. Falei muito mal da vida alheia e fizeram um exame na minha tireoide. Aí, na realidade, eu comecei a psicografar em 2013. Nunca havia psicografado na vida. 8 anos. Isso mostra que nós, por vezes, precisamos de muita maturidade para determinado tipo de mediunidade surgir. Maturidade, estudo, etc. Se tivesse surgido antes, talvez, né, eu não tivesse tirado proveito para mim mesmo, né? Porque quem psicografa ou quem é médium, a mensagem vem primeiro para ele mesmo, depois que a gente ouviu o Divaldo dizer, a Joana dizer para ele, depois que ele reclamou que ele tinha psicografado milhares de páginas para ela virou-se para ele e nunca ela havia psicografado uma mensagem para ele. Ela disse, você está enganado. Todas as mensagens foram para você. Você publicou porque quis. Né? Então, gente, é isso aí. Né? Serve primeiro para aquele que escreve, para aquele que fala, etc. É isso. Mas eu acho muito interessante, né, Humberto, essa sua fala, porque, de repente, se essa mediunidade tivesse aflorado muitos anos atrás, talvez o seu trabalho não teria sido assim, tão bom como está sendo.
não é mesmo? Então, eu acho isso Não muito teria legal. sido não teria sido aproveitado por mim. Exatamente. Eu nem penso em situações em relação a terceiros, eu penso em relação à minha pessoa. Eu Isso. não teria tirado proveito dos ensinamentos que eu recebo. Não é verdade? Realmente, realmente. Vamos lá, Lina? Vamos. Nada mais fecundo, aliás, do que esse estudo do mundo dos espíritos, apesar das dificuldades que ele apresenta. Ele abre ao pensamento 1000 caminhos inexplorados. Ensina-nos a nos conhecer a nós mesmos. Olha aí. Eu perdi aqui. A penetrar nas dobras mais íntimas do nosso ser, a analisar nossas sensações, a medir as nossas faculdades e, por conseguinte, a melhor regular o exercício. É esta, por excelência, a ciência da vida da alma, não somente no seu estado terrestre, mas nas suas transformações sucessivas através do tempo e do espaço. Talvez, Lina, seja por isso que temos tanta dificuldade, às vezes, de manter, né, essa regularidade, essa continuidade nas nossas, tanto nas tarefas como nos estudos, nesse contato espiritual, que é um contato com você mesmo. Então, o tempo todo é trazendo um questionamento íntimo. Às vezes, você, acordado, não se dá conta disso, mas durante o sono, no desdobramento, quando você se vê também nos educandários do espaço, ou vê seus guias, seus mestres, né, lhe acordando para isso. Quando o espírito volta para o mundo físico, para as atividades diárias, ele já vem assim, vixe, eu não vou topar isso não, mas não sabe nem por que ver aquela ideia. Só às vezes assim, por que você deixou isso? Você estava tão envolvido nisso e naquilo. Não, mas não pude, foi tanta coisa que apareceu. Mas a pessoa, é como se a gente estivesse vivendo assim, meio sonho, né? Porque é como se você não tivesse ciência de que essa realidade é você que está criando, essa realidade nova. Sim. Né? É você que está criando, como desculpa para você mesmo. Então, e fora as interferências que a gente tem também. Lá de fora. Porque eu acho Do que é muita passado, interferência, dos companheiros do passado, que quando vê qualquer avanço, vai lá e diz, vamos perder essa pessoa, não vai, né? Entendeu? Então, eu acho que por isso que há tanta misericórdia sobre nós, né? A providência divina, porque nós estamos o tempo todo na corda bamba e sem toda essa consciência ainda aflorada, sem a construção ainda, né, segura, a gente está assim, patinando e tentando. Eu acho muito interessante essa fala da Marisa, porque muitas vezes na casa espírita, ou mesmo na vida, o trabalho é apresentado para a gente. E a primeira reação que nós temos, eu não consigo fazer. Ao invés disso, se nós nos perguntássemos o que eu fiz para que isso chegasse a mim? O que eu estou fazendo? Por que isso está sendo apresentado para mim? Será que eu tenho condições? Porque a nossa primeira reação, na maioria das vezes, é o pânico. Não vou conseguir dar conta. E você poderia se perguntar, eu acho que eu poderia dar conta. Como eu poderia fazer? Porque os trabalhos, se o trabalhador está pronto, o trabalho chega. Ele te é apresentado. Lógico que nós temos o livre-arbítrio e nós podemos falar, não está na minha hora. A opção é sua. Mas se nós conseguirmos transpor, né, esse rio, né, que se apresenta, que nós vemos como um rio, na verdade é um caminho, uma travessia, que nós conseguimos. Várias vezes eu passei por isso. Eu tive esse pânico. Mas, de alguma forma, eu cheguei ao trabalho e foi tudo bem. Então, isso aí parece que é um chamado para o trabalhador da casa espírita. Quando o trabalho chegar a você, analisa. Por que chegou até mim? Será que está na minha hora? Será que eu posso abraçar isso? Será que eu vou continuar vindo aqui, né, assistindo a palestra? Não tem nada de errado, mas, assim, se o trabalho se apresenta. E na hora que eu recuo, é porque realmente há uma razão isso. palpável,
né, boa para eu fazer isso, ou está sendo... Interferências. Ou desculpa, né? Porque interferência há se você já está a fim De largar. porque se você está na ativa, naquele processo de querer fazer alguma coisa por você, não tem mais que ele tire da linha. Mas se você vacila, no instante vem as outras forças que, né? Mas eu acho que tem muita interferência e você estando focado no que você quer. Eu sou um exemplo, assim, eu tenho sentido muita interferência, muita, não é pouca. Mas eu não desisto, eu vou continuar até o fim. Mas a interferência está lá. Eu entendeu? sempre senti muito, e era sempre nas reuniões mediúnicas, ou que ia necessitar passe, sempre era alguma coisa ligada, no estudo nem tanto, mas eram sempre ligados à tarefa mediúnica. E eu dava desculpas assim muito claras para mim. Não, realmente, hoje eu não estou me sentindo muito bem, o pessoal está lá, vai dar tudo certo, e não sei o que, entendeu? Mas isso vinha assim como uma coisa mesmo, não é porque estava claro, mas aí, e eu às vezes deixava mesmo rolar. No outro dia eu já via aquilo, já de noite, já diferente umas prisma. horas, eu já via assim, rapaz, olha para isso. Então, às vezes aconteceu em outras semanas aquilo, aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer assim, eu vou tomar banho. E durante o banho eu vou pensar, vou orar e ver se realmente é para eu ir ou não. Ou se é alguma coisa que eu estou, né, deixando, favorecendo alguma interferência minha até. Menino, mas virou assim o meu trabalho. Quando dava a cutucada, eu já ia tomar banho. Mas aí, quando a água caía, que eu começava a orar, era mesmo assim. Ah, meu Deus. Aí eu via como eu era jovem. Mas, menina, você é boba mesmo. Realmente. Aí pronto, tava a roupa e vim embora para você. Mas eu digo assim, imagine que coisa, né? Mas era uma coisa tão forte, era como se tivesse ali claro. Não, olha, você não pode ir hoje, assim, uma coisa mesmo que você diz assim, não. É uma vozinha na sua cabeça falando o tempo inteiro. Essa análise aí que nós estamos falando, ela é muito importante. Por que chegou até mim? Por que eu não quero ir à casa espírita hoje? Porque sempre nesse dia, às vezes eu fico esperando por esse dia, e quando o dia chega, opa, hoje eu não posso ir. Não, e agora tem o trabalho virtual. Aí no trabalho virtual você diz, não, hoje está muita bagunça. Eu já me cansei muito, poxa, eu cheguei agora, só para ir, como é que eu vou ser? Vai ser até ruim. Eu vou até interferir negativamente. A gente se dá uma desculpa assim, bem plausível. Mas é isso aí. Mas é o que você fala, mas a gente está numa corda bamba e... Sempre. O espiritualismo experimental pode tornar-se um meio de conciliação, um traço de união entre esses dois sistemas inimigos, o espiritualismo metafísico e o materialismo, que há tantos séculos se combatem e se dilaceram, sem resultado. Ele adota os princípios do primeiro, esclarece-lhes e oferece-lhes uma base de certeza. Dá satisfação ao segundo, procedendo segundo os métodos científicos, mostrando no perispírito, corpo fluídico semimaterial, a causa de numerosos fenômenos físicos e biológicos. Faz mais, traz à ciência a síntese filosófica e a concepção moral da qual essa estava desprovida e sem as quais permanecia sem ação na vida social. A ciência, ou melhor, as ciências, aplicam-se sobretudo ao estudo parcial e fragmentário da natureza. Os progressos da física, da química, da zoologia são imensos. Os trabalhos realizados, mais dignos de admiração. Mas esses trabalhos carecem de elos, de coesão, de unidade. Conhecendo apenas um lado da vida, o lado exterior, o mais grosseiro, e querendo sobre esses dados insuficientes regular o jogo das leis universais, a ciência atual, seca e fria,
seca e fria classificação dos fatos materiais, chega a uma teoria puramente mecânica do mundo, inconciliável com a ideia de justiça, já que, nas suas consequências lógicas, chega à conclusão de que na natureza a força reina soberana. É por isso que a ciência ficou impotente para exercer uma influência salutar e moralizadora. Privada até aqui de qualquer visão de conjunto, não tinha podido fazer jorrar dos seus trabalhos acumulados essa concepção superior da vida que deve fixar os destinos do homem, traçar seus deveres e fornecer-lhe um princípio de melhoramento individual e social. Ora, essa nova concepção, que coordena os conhecimentos particulares, solidariza os elementos esparsos e essa lei moral indispensável à vida e ao progresso das sociedades, o Espiritismo trá-los à ciência com a síntese filosófica que deve centuplicar seu poder. O papel do Espiritismo é grande e suas consequências morais são incalculáveis. Ele data apenas de ontem, e, entretanto, quantos tesouros de consolação e de esperança já não espalhou no mundo? Quantos corações entristecidos, frios, não aqueceu e reconfortou? Quantos desesperados detidos à beira do suicídio? Seu ensino, bem compreendido, pode acalmar as aflições mais vivas, dar a todos a força da alma, a coragem na adversidade. O Espiritismo é, pois, ao mesmo tempo que uma síntese potente das leis físicas e morais do universo, um meio de regeneração e adiantamento. Infelizmente, pouquíssimos homens interessam-se ainda pelo seu estudo. A vida da maioria é uma carreira frenética para os bens ilusórios. Apressamo-nos, tememos perder nosso tempo com coisas que consideramos supérfluas e perdemo-lo realmente prendendo-nos ao que é efêmero. Na sua cegueira, o homem desdenha o que o faria tão feliz quanto se pode ser nesse mundo, quer dizer, fazer o bem e criar em torno de si uma atmosfera de paz, de calma e de serenidade moral. Parece que ele escreveu isso para a gente hoje, né? Nem parece que é Não uma é? coisa do... Que muitas vezes a gente evoluiu bastante em algumas coisas, mas em outras ficamos estagnados. É porque não, mesmo agora, né, que está tão aberta a coisa assim, são mais, quando a gente lembra aquele, né, aquele congresso espírita de ver aquelas pessoas falando daquele jeito, incluindo, já porque o passado só acho que o desse ano incluía mais o espiritismo. Mas, assim, os americanos mesmo, teve um cientista lá que ele falou, mais assim, admitindo o espiritual, mas nesse congresso último, você via todos os profissionais da saúde e da ciência, né? Eles todos incluía inclusive as obras de Kardec nas suas apresentações americanas. Então, é muito legal isso. Muito legal. E aqui, assim, pelo menos nos hospitais, aqui é uma regra, né? Você entra, olha, preciso que fulano venha aqui rezar. Não, é tudo aberto para isso. Né? Eles favorecem mesmo esse contato. Muito bacana. É o que nós estávamos falando, né, na semana passada, né? Imaginamos aí a medicina do futuro, né? A medicina da Terra com a medicina espiritual. Imagine quando você for a um médico, não só o médico colocar lá, né, os remédios que são necessários, e na segunda parte ele colocar o tratamento de evangelioterapia, de orações, como parte do seu tratamento. Imagina, porque isso aí faz parte. Você fala, vou fazer oração. Na oração está ligada à igreja. Eu só oro quando eu vou à igreja. Muita gente ainda pensa assim, né?
Então, no dia que nós conseguimos incluir tudo isso em um tratamento, eu acho que esse é um passo gigantesco para todos nós, mas né? sabe o que é? Não sei se Lina já viu isso em atendimento fraterno. Tem pessoas que vêm, às vezes, ao atendimento fraterno e o questionamento da pessoa você nota claramente assim, a raiva que ela está de Deus porque alguma coisa aconteceu com ela. Revolta. Ou foi a perda de um filho, um aborto que não era esperado, ou um divórcio, ou um filho nas drogas, um câncer. Então, a pessoa vem para pedir ajuda para aquilo, né? Pedir um tratamento espiritual. Socorro. Mas, na conversa, você pode ver quem está realmente vindo porque busca essa alternativa, querendo aprender o que eu preciso fazer, como é. E outros não, outros querem desabafar no centro a raiva que está de Deus. Assim, como, por que isso me aconteceu? Que nem você, estava tudo certo na minha vida, tudo, sabe? Ela vai falar isso com o médico? De hoje? Não vai, aí ela vem falar no centro. Acho tão legal isso. Homem e mulher, não é só coisa de mulher, né? Homens e mulheres. Um suicídio na família. Então, como explica? Como quem diz assim, cadê? Pergunta aí ao dono da vida. Quem mandou ele fazer isso na minha vida? Ainda né? Tão engraçado. Né? Mas já acho que o primeiro passo desse contato, que na raça a gente não entende a bênção disfarçada, mas vai ter um contato, né? É o papel da dor lá, que a gente, do GO de hoje. E aí a pessoa, às vezes, ali encontra todo um caminho que passa, né, a trilhar diferente, né? Para quem estiver interessado em ler um pouco sobre esse capítulo que foi lido aqui no GO hoje, ele está no capítulo 31 de Jesus no Lar, do Espírito de Neo Lúcio. E ele fala justamente sobre isso, a razão da dor. E é uma explicação muito bonita que Jesus dá a Raquel, que era uma das pessoas que acompanhava Joana de Cusa. Então, fica aí a dica, ó, capítulo 31 de Jesus no Lar. Então, vamos entrar na quarta parte agora, além túmulo. O além. Vamos para além ou não vamos? Você curtiu o primeiro capítulo? O homem ser psíquico. O homem, nós o vimos, é um ser complexo. 3 elementos nele se combinam para formar uma unidade viva. São eles: o corpo, envoltório material temporário, que abandonamos na morte como uma vestimenta usada. O perispírito, envoltório fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos atuais, que acompanha a alma na sua evolução, com ela melhora-se e se purifica. A alma, princípio inteligente, centro de força, foco da consciência e da personalidade. Esses 3... Fala. Não. Esses 3 elementos, matéria, fluido, inteligência, estreitamente ligados em nós para constituir a vida, encontram-se na base da ordem universal, da qual são as substâncias fundamentais, os termos componentes. Fazem do homem uma redução do universo, um microcosmo que encerra as mesmas potências e se submete às mesmas leis. Então, poder-se-ia acreditar que o conhecimento perfeito de nosso ser nos conduziria, por analogia, à compreensão das leis superiores do universo. Mas o conhecimento absoluto do homem escapa ainda aos pesquisadores. A alma, desprendida do corpo material e revestida do seu envoltório sutil, constitui o espírito, ser fluídico de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável no seu estado normal.
O espírito é apenas um homem desencarnado. Lina, Só uma coisinha, Lina. Kardec traz a alma como querendo representar o espírito encarnado, isso, né? isso. Então, trata como alma. Mas hoje em dia a gente já vê até na literatura mais moderna, tratar tudo como espírito. Uhum. Mas antes, né, para a gente ter essa noção, diferenciar o espírito desencarnado e ele encarnado. Dizia alma e espírito. Né? É. O espírito é apenas um homem desencarnado, e cada um de nós torna-se espírito na sua hora. Não é fora de Não é fora de hora. Alternadamente, a morte nos devolve a vida do espaço. Depois, o nascimento nos traz para esse mundo material para recomeçar o combate da existência, a luta necessária ao nosso adiantamento. O corpo pode ser comparado à armadura com a qual o cavaleiro se reveste antes da batalha, que abandona quando esta termina. E veja só, e o corpo é o que, né, a gente mais segura. É mesmo. Não, tem que cuidar, lógico, né? Mas eu digo assim, como se fosse... Tanto que chega uma época da vida que, às vezes, a mulher, o homem, agridem o corpo de uma maneira, querendo trazer a juventude de volta, que termina criando outras complicações. E fica, né? Agora, na regeneração, até a Ana Maria Braga está melhor, assim, mas antes ela passou uma fase meio... Né? Assim, o corpo não estava mais encaixando. E graças a Deus aí, com a pandemia. Ela agora está assim, direitinho. Ivo Pitangui que o diga, né? Sendo a sobrevivência experimentalmente demonstrada pelas manifestações espíritas, resta estabelecer em que condições prossegue a vida da alma após a morte e que situação a espera no espaço. É o que exporemos nessa parte da nossa obra, inspirando-nos nos trabalhos anteriores e nas inumeráveis comunicações de espíritos que em todos os pontos do mundo iniciaram-nos nas alegrias ou nas dores de sua existência de além-túmulo. Esta explicação não será, portanto, o resultado de uma teoria da imaginação, a consequência de hipóteses mais ou menos plausíveis, mas bem o fruto das instruções dadas pelos espíritos. Graças a eles, a vida futura, até aqui cheia de incertezas e obscuridade para o homem, clareia-se e se torna uma realidade. Todos nós podemos ver, através daqueles que nos precederam, as situações respectivas que nos esperam. O alcance dessa revelação é considerável. Imprime aos nossos atos uma impulsão nova. Nas diversas situações executadas pelos espíritos, segundo o seu valor, vemos a aplicação da lei de justiça. Essa não é mais contestável. Através de impulsos secretos, por uma disposição simples e sublime das coisas, ela regula tudo no universo. Essa certeza, satisfazendo-nos a razão, torna-nos mais suportáveis aos males da vida e fortifica-nos a fé no futuro. A hora derradeira. O que acontece no momento da morte e como o espírito desvencilha-se da sua prisão de carne? Que impressões, que sensações o esperam neste momento temeroso? É isso que todos temos interesse em conhecer, pois todos faremos essa viagem. A vida pode nos escapar logo amanhã. Nenhum de nós escapará da morte. Ora, o
que as religiões e os filósofos nos deixaram todos ignorar, os espíritos vêm em multidão nos ensinar. Eles nos dizem que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que deixa a Terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa, às vezes, muito tempo antes da morte e só se completa quando os últimos laços fluídicos que unem o corpo ao perispírito são rompidos. A impressão sentida é tanto mais penosa e prolongada quanto esses laços são mais tenazes e mais numerosos. A alma, causa permanente da sensação e da vida, experimenta todas as comoções, todas as dilacerações do corpo material. O André Luiz tem um dos livros dele lá, Os Obreiros, que fala sobre diversos tipos de desencarnes. Dolorosa, cheia de angústia para uns, Lembra disso? a morte é para outros apenas um sono suave seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem fácil para aquele que cumpriu seus deveres, desvencilhou-se previamente das coisas desse mundo e aspira aos bens espirituais. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito apegado à terra, que só conheceu os prazeres materiais e negligenciou preparar-se para a partida. De morrer como há tempo de nascer. Alguém quer comentar? Está bem direitinho. Em todos os casos, entretanto, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito justo e bom, que desperta logo para todos os esplendores da vida celeste, bem longo, ao ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Entre estas, muitas creem viver a vida corporal muito tempo depois da morte. O perispírito não é senão um segundo corpo carnal aos seus olhos, submetido aos mesmos hábitos, às vezes, às mesmas sensações físicas que durante a vida. Outros espíritos de ordem inferior encontram-se mergulhados numa noite escura, num isolamento completo no meio de trevas profundas. A incerteza e o terror pesam sobre eles. Os criminosos são atormentados pela visão medonha e incessante de suas vítimas. A hora da separação é cruel para o espírito que crê no nada. Agarra-se com desespero a essa vida que lhe foge. A dúvida nele se insinua nesse momento supremo. Vê um mundo terrível abrir-se como um abismo e gostaria de retardar o instante de sua queda. Daí uma luta terrível entre a matéria que se escapa e a alma que se aferra em reter esse corpo miserável. Às vezes, ela aí permanece presa até a decomposição completa. E sente até, segundo a expressão de um espírito, os vermes corroerem sua carne. Acho que isso não acontece mais, não. Não? Acho que não. Nossa, agora fiquei apavorado. Para quem já leu aí e deve ler O Céu e o Inferno, ele tem, né? Sim, mas eu digo assim, narrativas... outros desencarnes, porque veio uma era totalmente diferente, né? A religião ficou... Isso o Espiritismo deu para todas as religiões, deu uma abertura de cabeça que, mesmo que você não fosse espírita, você já passava a ler alguma coisa,
a assistir filmes, a ver alguma coisa. Então, tudo isso o espírito como que se prepara de algum modo. Mas eu acho que ainda tem muito Tem apego, muito, apego à são forma, muitas muito. pessoas apegadas ao material, E ao corpo em si. ao Eu acho que corpo em ainda tem si. muito. Muito, Sim, sim. mas eu digo assim, de ficar ali, talvez seja mais acredito que fácil, sim. talvez, o resgate, a saída, entendeu? Tomara, né? Mas eu ainda acho que não sei. Mas pensa Essa, assim, tipo assim, toda pessoa que, todo desencarne do espírito tem consciência de que está saindo do corpo físico e é por isso que ele entra em desespero quando ele não está preparado. Não, tem espírito que nem sabe que está desencarnado, né? olha, teve o Humberto, eu li um livro do Humberto, fotografia dele, que foi de uma executiva de TI, que desencarnou e parece que é uma coisa assim, bem atual. E ela não se dava a menor conta que estava desencarnada. Ela entrava no ônibus, ela saía do ônibus. O momento da vida dela que realmente iluminou foi quando ela foi à casa espírita. E a filha dela fazia trabalhos importantes na casa espírita. E, mesmo assim, parece que ela tinha um choque de ver o que estava acontecendo na casa espírita, mesmo sabendo que a própria filha fazia parte de um trabalho muito importante. Ela não conseguia se identificar com o mundo espiritual. Eu não sei se o Humberto quer fazer algum comentário a esse respeito aí, mas foi um livro que me chamou muita atenção a esse respeito. Na realidade, não existe um desencarne e um reencarne que seja igual. Sim. Não existe. São casos particularizados. Eu tenho acompanhado os casos os mais diversos. Ninguém deixa de ser assistido, assistida. Acho que esse é o ponto central de todos nós como filhos e filhas de Deus. Ninguém deixa de ser assistido ou assistido. O período da perturbação, o Leon Denis deixa claro, vai depender do extremo apego da criatura a situações, pessoas e coisas. Isso. Né? Então, mas ninguém vai deixar de ser atendido. E, às vezes, esses apegos não são por parte do encarnado. Muitas vezes, do desencarnado. Muitas vezes é o encarnado que prende o desencarnado. Nós já atendemos casos onde o desencarnado, não conseguia sair da condição que se encontrava, porque os encarnados é que estavam numa posição, não por mal, mas numa posição praticamente obsessiva. Sim. Então, você tem são particulares os casos. Né? Isso aí, as coisas vão... eu concordo com a Marisa que as coisas vão melhorando, sim. Né? Sim. E o que, de repente, se vê na questão do apego, dessas situações e tal, é que o tempo que eles descrevem do período de perturbação pode parecer longo, porque se perde a noção do tempo. E o Kardec é muito feliz dizendo que tem espíritos, às vezes, que acham que, por não entenderem o processo do tempo, acham que podem sofrer eternamente. Então, é muito pessoal, particular, e também temos que considerar o efeito tempo, que o indivíduo perde a noção. É a mesma coisa quando nós nos distraímos com algo que nós gostamos muito e nós temos a sensação que o tempo não passa, não é? De tão agradável que é aquele momento. Ou quando nós fazemos uma prece, né? Nós temos a sensação que saímos do local e que tempo e espaço não existem. Isso, para um espírito que tenha um conhecimento mais reduzido,
pode funcionar ao contrário, né? Dando essa sensação de tempo prolongado e de coisas que estão literalmente na mente dele, né? Estão literalmente na mente dele. Acho que com o tempo, concordo, nós vamos minimizando essas situações à medida que nós vamos nos conhecendo mais. É como a leitura trouxe, né, anteriormente, Humberto, falando, os criminosos, aquela pessoa que tem a mente fixa, voltada para fazer perversidades contra os outros, até contra o material mesmo, né, dos lugares. Então, a mente deles está realmente ali, restrita àquela vontade. Aquele momento. E às vezes não é nem por longo prazo, concorda? Mas para ele que perde a noção do tempo, pode parecer uma eternidade. Sair daquela escuridão. Mas mesmo para a gente, pensa bem, você ficar com 3 segundos o seu dedinho lá numa chapa quente e 3 segundos com uma pessoa que você adora, né? Os 3 segundos numa chapa quente é uma eternidade. Então, acho que sofrendo, qualquer tempo que seja para o espírito, para nós, no momento de dor, vai ser uma eternidade. Ele vai sentir como se fosse uma eternidade. Exatamente. Mas olha só, gente, é que ninguém fica desamparado, né? Todos que desencarnam têm a espiritualidade acolhe de alguma maneira, mesmo que ela não queira. Então, não existe o termo espíritos perdidos, que não sabem que morreu, que ficam por aí fazendo um monte de besteira, que se agarram nos entes queridos. Eu tenho um irmão que morreu com 15 anos e ele morreu afogado. E ele ficou um tempão participando da nossa família e sofrendo muito, porque ele achava que estava sendo ignorado, até que, por fim, ele, através de uma pessoa da família que tinha a mediunidade, ele se comunicou e falou que estava sofrendo isso. E aí ele fez todo um trabalho para que ele se libertasse daquilo e soubesse que morreu. Entende? Mas veja, o fator tempo para ele podia ser muito longo, como às vezes para nós pode ser muito longo. Mas, veja, ele é só aguardar para que ele dê abertura para ele poder ser atendido. Então, ninguém é desamparado. Quando a gente vê lá o André Luiz falar que ficou 8 anos no umbral, eu ia falar isso agora. Ele dá uma referência. Não significa que foi 8 anos. É uma referência que ele dá. Ele usa uma referência, porque ele não tem noção do tempo. Então, ele precisa apresentar alguma coisa. Então, ele dá, foi 8 anos, etc. Será que foi? Entendeu? Para ele pode ter significado uma eternidade, né? Mas não necessariamente. Né? O importante é a gente entender que todos nós não somos desamparados, mesmo aqueles mais rebeldes, né? Aqueles que são mais desequilibrados, mais equivocados, esses é que precisam mais de Deus, não é verdade? Incluindo os suicidas, né? Eles também são amparados. Todos. Claro, principalmente. Inclusive, o umbral é cercado de entidades, né? Que ficam lá esperando, agora tem que esperar o despertar, porque não adianta, a natureza não dá salto. Você não vai lá e diz, olha, eu sou um espírito evoluído, vim aqui buscar você. Ele nem lhe vê, nem lhe ouve. É isso que eu digo, é uma escuridão emocional tão grande que tem que esperar uma brechinha abrir para poder. Porque o depoimento de André Luiz, no umbral, de ter ficado 8 anos, para ele ali era uma eternidade. Mas ele nunca esteve desamparado. Lísias passou por ali várias vezes e ele nunca conseguia enxergá-lo. E a mãe poderosa era o pistolão, então... Exatamente. E olha só, a gente está vendo esse caso aí de um longo tempo, parecia ser uma eternidade que foi para André Luiz. Já para Humberto de Campos, aqui no livro do Boa Nova, ele fala de 2 a 3 meses, que já estava ciente de si, já estava trabalhando. Quer dizer, são coisas bem diferentes, não é mesmo?
Ave Maria. Até na hora.